Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo, no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, eu sou André Lobão e comigo estão Júlia Caldas, Bruno Lima Rocha e Mohamed Ali. Boa noite. Oi, gente, boa noite. No programa de hoje, vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre o genocídio em Gaza e a situação geopolítica do Oriente Médio. Na entrevista, vamos receber o professor Rames Felipe Maluf, mestre e doutor em Geografia, especialista em História das Relações Internacionais. Lembrando a quem nos acompanha que agora estamos também no Instagram, no @Oriente Médio em Revista. Quem puder, nos siga lá e compartilhe nossos conteúdos. E também lembrando a quem nos acompanha pelo YouTube de não esquecer de se inscrever no canal e também deixar a sua curtida no vídeo dessa transmissão. Mohamed, começamos contigo hoje. Sim, bom, não poderia deixar de falar sobre a partida do Pepe Mujica, né, o guerrilheiro tupamaro, o grande Pepe, né, de fala simples, dignidade imperturbável, ético até o osso, né? Pepe que na sua infância, né, para ajudar a mãe vendia flores e quando presidente continuou morando em sua casinha, continuou morando em sua chácara, onde ele, né, cultivava as flores ainda da sua mãe, as hortas, né, e tinha também, né, a sua esposa e sua cadelinha de 3 pernas, né? Perdeu uma. Grande Pepe, né? E ele dizia: eu não sou pobre, eu sou sóbrio de bagagem leve. Vivo com apenas o suficiente para que as coisas não roubem a minha liberdade. E ele disse, quando presidente, né? Pensávamos que era só chegar ao governo e construir uma sociedade mais justa. Descobrimos que isso é impossível. A verdadeira transformação política deve acontecer de baixo para cima, com a democracia. Então, fica um legado grande do Pepe para nós, sul-americanos, latino-americanos, né? Que esteja bem, que esteja em paz, né? Em outra dimensão, em outro patamar, né? Fique em paz, Pepe. Obrigada, Mohamed. Bruno, nosso editorial de hoje, por favor. Pois não. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. O editorial dessa terça-feira, 13 de maio, para quem está no ao vivo, ele traz um elemento novo. Por incrível que pareça, as tratativas diplomáticas do governo Trump II, elas são mais promissoras de forma unilateral do que o seu Estado patrocinado com o seu líder de turno, ou seja, Netanyahu, um criminoso de guerra, o seu gabinete, composto pelo pior do Estado colonial sionista. Olha que é uma competição difícil, né? Quem é o pior dentro do sionismo, eles conseguem ganhar essa competição macabra. E, sem ilusões, mas no momento, nesse exato momento, há uma certa distância entre Netanyahu e Trump. 3 elementos eu trago para a gente refletir em conjunto. Primeiro, nas rodadas intermediadas pelo Sultanato de Omã para o programa nuclear iraniano, o Irã vem deixando evidente que não abre mão de beneficiamento de urânio para fins civis, nem de suas pesquisas. Ao contrário do que se imagina, a principal vocação da pesquisa nuclear iraniana é a medicina de alta complexidade, porque em sendo um país sancionado e tendo pouca reserva ainda em dólar,
o Irã muitas vezes não consegue ter acesso a algum tipo de tecnologia. Num acordo firmado ano passado de complementaridade com a China, a tendência é que isso se supere. Mas nem um aliado estratégico como a China, ou a Rússia, no caso, com o Teherã tem uma aliança estratégica com Moscou e com Beijing, nem isso faz com que um país soberano abra mão de desenvolver sua própria tecnologia. Então, essa é a meta da negociação. Trump, na sua estupidez, disse: eu aceito fazer um acordo diplomático, desde que esse acordo diplomático me dê a liberdade de bombardear o país. É uma coisa surreal, né? Ele falou isso, tá? Não estou inventando, ele falou isso. Depois, foi feito uma trégua, não nem cessar fogo, é uma trégua unilateral, aonde o Iêmen diz que não vai mais atacar as frotas dos Estados Unidos se sejam de guerra, que vão circular pelo Mar Vermelho, porque o Iêmen já colocou, desde que iniciou a campanha de Gaza, 2 porta-aviões para correr. A batalha naval do Mar Vermelho é a mais intensa desde a campanha do Pacífico, entre Estados Unidos e Japão. E os Estados Unidos se comprometeu a não mais bombardear o Iêmen, ou seja, hoje quem bombardeia o Iêmen é o Estado sionista vulgo Israel. Mas tem também um respeito de limites. Então, se um drone dos Estados Unidos entra no espaço aéreo iemenita, ele pode ser abatido. Pois bem, ontem derrubaram mais um. Cada drone que derruba dá 60 milhões de dólares. O MQ-9, um drone de espionagem. Ao mesmo tempo, uma tratativa indireta entre o Hamas e a diplomacia ou a inteligência dos Estados Unidos, tem horas que é a mesma coisa, quase sempre é um complemento do outro, trouxe a libertação, agora me foge o nome, vocês me perdoem, de um soldado israelense, mas de duplo passaporte. Como a maioria dos israelenses tem duplo ou triplo passaporte. Esse aí, no caso, era estadunidense. Foi negociada a sua libertação por fora e não é que deu certo? O Hamas libertou o soldado, ele saiu falando muito bem de quem o deteve por esse período inteiro e falando muito mal, obviamente, de quem o abandonou à morte, como é o caso de Netanyahu e companhia. Tudo isso está ocorrendo no calor do momento. Ao mesmo tempo, nem tudo são flores. Vamos lá. Trump está num giro pelo Golfo Pérsico, que ele insiste em chamar de Golfo da Arábia, não vale nada, né? Quer mudar o nome do Golfo do México, quer mudar o nome do Golfo Pérsico. Está em tratativa com a Arábia Saudita e parece que vai ter uma reunião indireta com o general Aoun do Líbano e com o ainda fichado como terrorista salafista da Al-Qaeda, Mohammed al-Jolani. Ele já mudou de nome 3 vezes, mas é o presidente de facto da Síria. Que, ao contrário do que se esperava, isso aí, o nome do camarada é Edan Alexander. Obrigado, professor. Ao contrário do que se esperava, não faz nenhum gesto para defender a Síria. Já disse que quer colocar uma Trump Tower em Damasco e está louco para ter as sanções liberadas para poder ter ingresso de capital. E afirmou com todas as letras, está disposto a reconhecer o Estado sionista, de modo que os gringos levantem as sanções contra a Síria e receba aporte de capital. A Turquia está intermediando, a Turquia de Erdogan está intermediando. E tem sanções também contra o Líbano, que é mais difícil da traição libanesa se consumar, porque metade do parlamento libanês e a maioria da população apoia a resistência. Tudo isso está ocorrendo neste exato momento que a gente está aqui no editorial. Por fim, e não menos importante, a gente precisa lembrar da macro situação. E a macro situação é o seguinte. O oeste da Ásia, que a gente chama de Oriente Médio para se fazer entender, mas como inimigo não chama, ele precisa de algum grau de estabilidade para desenvolver economicamente e poder fazer parte do eixo econômico asiático e eurasiático. Hoje, a estabilidade econômica ela termina mais ou menos na metade do Iraque. E ela retoma mais ou menos no Egito do governo do general Sisi, mais um traidor, e vai até o Marrocos, que também traiu. Mas mais para baixo não vai, do lado não vai. E tem sempre um recurso. E qual é o recurso para bagunçar tudo, esculhambar com tudo? Quando a gente vai encerrar agora, gente, quando a gente imagina que as coisas vão andar e vai ter algum grau de estabilidade ou desenvolvimento econômico,
que acontece? Se ativa uma célula salafista, sabe-se lá pelo dedo de quem, eu tenho minhas confianças, mas a gente vai tomar um processo aqui, não vou falar. E acabou. Paquistão e Índia estavam num grau de entendimento sobre as águas do rio Indo e o Paquistão se aproximando cada vez mais do BRICS. O que aconteceu? O atentado salafista na Índia, depois que a Índia mudou o estatuto de região autônoma para um estado normal, incorporado de Jammu e Caxemira, e quase tivemos uma guerra com capacidades nucleares. O que aconteceu semana passada, para encerrar, foi a maior batalha aérea desde a Segunda Guerra Mundial entre Índia e Paquistão. Então, a gente tem que se perguntar, né? Nossa, o aspas, terror salafista aterroriza quem? Árabes e muçulmanos ou cruzados? Na maior parte das vezes, árabes e muçulmanos. Ou muçulmanos como um todo. Obrigado, vamos pro programa. Obrigada, Bruno. E, na sequência, vamos conversar com o convidado de hoje, o professor Ramis Felipe Maluf, que é mestre e doutor em Geografia pela USP, especialista em História das Relações Internacionais pela UERJ. Boa noite, professor, e muito obrigada por estar com a gente hoje. Boa noite, Júlia, boa noite, André, Mohamed e Bruno. Agradeço aí o convite, né, para estar aqui nesse programa, muito prestigiado. Estou à disposição de vocês. Obrigada, professor. Eu vou abrir a nossa entrevista de hoje e começo te perguntando por que o oeste da Ásia, que é o chamado Oriente Médio, é uma região tão instável geopoliticamente? Assim, eu vou falar sobre um pouco da nomenclatura, né? O Oriente Médio, o termo veio do imperialismo britânico, região localizada entre a Índia e a Grã-Bretanha, né? Sendo que a Índia era colônia dos britânicos, né? A principal colônia dos britânicos, a chamada Joia da Coroa do Império Britânico. E então toda essa região, a partir do início do século XX, passou a ser chamado de Oriente Médio, né? Mas está havendo uma revisão, né, a respeito dessa nomenclatura. Ultimamente tem se usado o termo Oeste da Ásia, mas eu particularmente uso o termo Sudoeste da Ásia. Por quê? O Oeste da Ásia é a Europa, né? Já que nós temos uma crítica ao eurocentrismo, então eu vou radicalizar nessa crítica. A Europa, estrito sensu, não é um continente, né? No sentido da geografia física, do relevo, né? Para os geógrafos, a Europa não cumpre o requisito de ser totalmente cercado pelo mar, né? Ser uma imensa massa de terras emersas. E como a Europa, né, tem a sua porção oriental ligada à Ásia, então a gente pode entender a Europa como a maior península da Ásia ou a maior península da Eurásia, né, do bloco continental eurasiático, ou podemos entender a Europa como a maior península do mundo, né? E a Europa, ela consiste na porção ocidental da Ásia, né? Se a gente olhar no mapa, a Europa está no oeste da Ásia. Então, o oeste da Ásia seria a Europa. Extremo oeste. Sim, Extremo então, oeste. Eu vejo que a gente tem que, eu radicalizo, acabar com a ideia de que a Europa é um continente, né? Eu acho que isso tem um fundamento em relação ao relevo, né? E isso
seria o retrato da realidade, né, física lá daquela massa continental que vai desde o Oceano Atlântico até o Pacífico, né? É uma massa continental contínua, né? Eu não gosto nem de usar o termo Eurásia, né? Na minha opinião, a Ásia vai do Atlântico até o Pacífico, mas enfim, né? Isso aí já tá. Vamos abrir, deixa aí para os demais geógrafos, né? Já. Então, dito isso, a região, né, conforme já disse, ela tem uma localização estratégica muito importante. No século XIX, entre os séculos XVIII e século XIX, era uma região justamente localizada entre a principal colônia dos britânicos e a metrópole, né, britânica, né, a Grã-Bretanha. E só por isso já dava uma grande importância estratégica para essa região. E no final do século XIX, a descoberta do petróleo. Quer dizer, a essa localização estratégica, né, você tem a questão energética, né? O sudoeste da Ásia, ele é um troncamento, né, justamente da Ásia com a África e com a Europa. Então, é uma área de passagem, uma zona de passagem. E se a gente observar bem a geografia, da região, a gente vai perceber que ela é muito recortada por mares, golfos, né? E isso facilita as constantes invasões de marinhas estrangeiras, de tropas estrangeiras, né? Então, é uma zona de passagem, é banhada, né, por muitos mares. Então, toda essa região ela se torna suscetível a ataques estrangeiros, né? E foi o que, né, tem ocorrido, né, principalmente nos últimos 150 anos, 200 anos, desde que o imperialismo europeu ele tomou vulto, né, lá na metade do século XIX. Se a gente for um pouco mais, digamos assim, mais leniente, a gente pode estender isso até o século XVIII, metade do século XVIII, quando os britânicos passam a dominar a Índia. E então essa região ela vai ser alvo de disputas de vários impérios europeus. Os britânicos, muito espertamente, eles faziam acordos com outras potências imperialistas europeias para repartir a região em zonas de influência, né? Os britânicos eles sempre tinham cuidado de não ter, né, a hegemonia absoluta, porque isso lançaria a cobiça dos outros impérios europeus, né, dos outros impérios coloniais europeus. E então os britânicos sempre tentaram fazer acordos, seja com as potências europeias ou com, enfim, líderes locais, para manter a sua hegemonia e evitar, né, os confrontos diretos com os seus rivais europeus. E isso vai culminar durante a Primeira Guerra Mundial com aqueles famosos acordos de Sykes-Picot-Sazonov, quando os britânicos articulam uma divisão, né, daquele território que até então estava sob o domínio otomano, e os otomanos se aliaram aos alemães na Primeira Guerra Mundial, né, aos alemães, aos austríacos, na Primeira Guerra Mundial, sendo derrotados. Então, os britânicos, eles, ao mesmo tempo que eles patrocinavam a revolta árabe, né, contra os otomanos, os britânicos faziam acordos com a França, né, com os russos, né,
e com os italianos também, né? E isso vai levar à divisão daquela região do sudoeste da Ásia entre essas potências que vão criar o tal sistema de mandatos. O sistema de mandatos vai estabelecer os mandatos e as áreas de influência de cada potência. Os britânicos, eles vão, então, tomar a Palestina e a Mesopotâmia e vão deixar a Síria sob o domínio francês. Não por bondade, mas porque com a permanência dos franceses na Síria, né, mantendo os franceses como área de influência sobre a Síria, né, os franceses ficariam de cara com os russos, né, porque os russos teriam a área de influência na Armênia, né, e a Armênia, daquela época que eles imaginavam, não é essa Armênia de hoje, né, seria uma Armênia maior, mais ampliada. Enfim, então, uma área cobiçada por potências imperialistas, né, uma área que tem um importante recurso energético que é o petróleo. As maiores reservas de petróleo estão na região. Então, tudo isso faz com que... E eles estão localizados numa encruzilhada de continentes, né, de povos, civilizações. Enfim, tudo isso faz com que aquela região sofra, né, constantes ataques vindos de fora. Né, invasões, ataques vindos de fora. E isso é que torna a região muito instável. Né? Veja que nenhuma potência até hoje conseguiu obter hegemonia absoluta sobre aquela região. Tá? Os britânicos tentaram, não conseguiram. Depois vieram os Estados Unidos, inclusive os Estados Unidos criaram aquele famoso Tratado Central, Organização do Tratado Central. Central por quê? Porque para a contenção da União Soviética, os Estados Unidos imaginavam 3 frentes estratégicas. Uma frente estratégica ocidental, que seria a OTAN, tendo a Alemanha, né, como estado pivô, né, Alemanha e Polônia como estado pivô. Você teria uma frente oriental formada pela OTASE, tendo Japão, Filipinas, né, a Coreia do Sul e Taiwan como seus estados pivôs na região. E você teria na terceira frente estratégica, que seria na área central, né, envolvendo o espaço soviético, justamente os países formados pela Turquia, o Iraque, o Irã e o Paquistão. Então, esses países, né, que antes faziam parte do Pacto de Bagdá, que foi articulado pelos britânicos, passou a ser Organização do Tratado Central. Né? Professor? Então, sim. Realmente é muito conteúdo. Só dando um alô aqui para a nossa audiência, desculpe interrompê-lo, professor, eu vou voltar com uma pergunta, mas saudando aqui a nossa audiência e pedindo que o pessoal que está nos acompanhando nos canais A Voz Trabalhadora, GGN, Oriente Médio em Revista, Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, O Coletivo e o canal da Geopolítica, deixem aí seu like, curtam o nosso programa e compartilhem aí em suas redes, em mídias sociais. A gente também pede seu apoio para curtir a nossa página no Instagram e também no YouTube, que é @Oriente Médio em Revista. @Oriente Médio em Revista. E também, se possível, daqui a pouco o Alan coloca aí, passando na telinha, o nosso Pix, né? Precisamos de apoio para a produção destes programas, já estamos há mais de 1 ano no ar. É isso aí, gente, a gente precisa do seu apoio e não é fácil produzir cada edição que vai ao ar todas as terças-feiras e aos sábados no canal da Revista Fórum. Professor, o senhor de alguma forma já respondeu a minha
segunda pergunta, que era a questão que envolve o pós-Primeira Guerra Mundial. E aí, dentro desse contexto, o sionismo, como movimento, ele ganha força após a Primeira Guerra Mundial? O sionismo vai ganhar força durante a Primeira Guerra Mundial, porque os britânicos, primeiro eles fizeram uma aliança com líderes árabes na Península Arábica para fazer o Levante, famoso a Revolta Árabe, né, que aparece no filme, aquele filme espetacular que é o Lawrence da Arábia. E, ao mesmo tempo, os britânicos fizeram acordos com os sionistas. Na verdade, se a gente for ver a história do sionismo, a gente vai ver que uma das principais raízes do sionismo está no Reino Unido, tá? Que é o sionismo cristão. Que o sionismo cristão, ele, de certa forma, ele antecede o sionismo judaico. E o sionismo cristão tem uma das principais raízes no Reino Unido. Então, já no século XIX, já se falava em colonizar a Palestina com os judeus para ter um ponto de apoio ali naquela área ali próxima ao que seria futuramente, né, o Canal de Suez, né? Isso na primeira metade do século XIX. Já se falava em colonizar o Mediterrâneo Oriental, ali a Palestina principalmente, com os judeus, né? Se não me engano, o Lord Palmerston, uma figura aí importante do imperialismo britânico lá no sudoeste da Ásia. E um século depois, os britânicos então vão formular a Declaração de Balfour, na qual eles fazem uma declaração. Balfour era um diplomata britânico. Ele vai fazer uma declaração muito ambígua. Ele falava em lar nacional, que é um termo ambíguo. Lar nacional pode ser o quê? Um território, sei lá, um município, né, para abrigar comunidades judaicas. Não necessariamente um Estado nacional. E, então, com essa ambiguidade, eles fazem a Declaração de Balfour, e isso vai estimular o ingresso de judeus para a Palestina, imigrantes judeus que vão para a Palestina já no bojo do projeto sionista, né? Então, o projeto sionista ele já ganha força a partir durante a Primeira Guerra Mundial. Como é sabido, quando essa declaração de Balfour ela foi feita no calor da Revolução Russa de 1917, porque a Revolução Russa, o movimento comunista, ele tinha muita atração nas comunidades judaicas de classe média na Europa, né, na classe média e na classe operária europeia, né, judaica. Então, os britânicos, para atrair a atenção dessas comunidades judaicas de classe média, classe operária judaicas, eles articulam essa declaração, né? E lembrando que a Revolução de 17 na Rússia é que vai revelar os acordos secretos de Sykes-Picot Sazonov assinados em 1916. Então, os britânicos utilizam desse instrumento da Declaração de Balfour, e com a Declaração de Balfour, os britânicos vão pleitear o mandato britânico sobre a Palestina, quando aí sim, terminada a Primeira Guerra Mundial, com a paz de Versalhes, né, e com a instituição da Liga das Nações, que é a precursora da ONU, né, se estabelece o sistema de mandatos. O que é um sistema de mandatos? Só para esclarecer aqui para o público aqui. O sistema de mandatos era a ideia de que uma nação precisava, né, as nações da Ásia, da África,
elas precisavam da tutela de uma potência europeia para se emanciparem, como se fosse uma criancinha, né? Uma criancinha que precisa da tutela de um adulto para se emancipar. Claro que por trás dessa formulação... Uma espécie de tutor, né, professor? Exatamente. Você tem uma visão colonial, obviamente, mas, sobretudo, racista, porque você vê os povos como inferiores. Eles precisam dessa tutela, e essa tutela era eterna, né? De fato, era uma tutela eterna. E até esses povos estarem preparados para serem emancipados. Essa é a ideia. Para só terminar aqui essa explanação sobre o sistema de mandatos, é bom lembrarmos que hoje a Bósnia e Herzegovina é mantida sob mandato da ONU, tá? Que, na verdade, é o mandato dos Estados Unidos. Quem controla ali são os Estados Unidos. A Bósnia e Herzegovina está sob sistema de mandatos, agora só que da ONU, né? Claro que não é a ONU que está, né, mantendo esse mandato lá na Bósnia, né? Na verdade, é o poder dos Estados Unidos, que ajudou a destruir a Iugoslávia. Então, esse sistema de mandatos existe até hoje. Bom, boa noite, professor Rames. Tenho uma grande satisfação ter acompanhado o senhor, né, no Voz Trabalhadora, em outros canais, né, sempre admirando, né, o seu conhecimento, as suas explanações tão profundas, né, e tão claras, né, e é um prazer tê-lo aqui. Professor, vamos dar um pulo, sair da Primeira para a Segunda Guerra. É possível explicar como o sionismo sobreviveu à Segunda Guerra Mundial? Então, na Segunda Guerra Mundial, os britânicos eles dominavam a região e eles estabeleceram, né, na verdade, instituições que favoreceram a colonização sionista. E lembrando que o projeto sionista ele tem como proposta a substituição de populações, tá? Expulsando a população nativa para ser substituída por uma população de origem europeia na região, na Palestina. Essa é a ideia. Substituição é uma palavra muito bonita, né? Uma palavra, né, que ninguém se ofenderia, né? Mas trata-se de limpeza étnica. Trata-se de limpeza étnica. E a limpeza étnica, ela deixa implícito o genocídio. Tá? A limpeza étnica, ela dificilmente deixa de ter seu aspecto violento. Isso era dito pelo Lord Palmerston em 1842, na primeira crise síria, a famosa, né, as guerras sírias do século XIX. Então, em 1842, quando foi estabelecido o duplo Caim Macami lá no Líbano, né, dividindo as montanhas do Líbano entre uma comunidade drusa e uma comunidade cristã maronita, o Lord Palmerston, ele falava assim, vai ter que haver expulsão de populações aí, pode ser, e isso vai se dar de forma violenta, mas é assim mesmo. Ele não usou essas palavras, mas a ideia era essa. Vai ter que ter expulsão de população e vai ter que ser por violência. Ele não usou esses termos que eu estou falando, mas a ideia que ele passou era essa. Ele escreveu uma cartinha e ele dizia isso. Essa figura, Lord Palmerston, ele está já antecipando o que estava ocorrendo lá no sudoeste da Ásia, lá no Líbano, na Palestina, e ele estava antecipando o que ocorreria um século depois. Então, quando os britânicos vão articulando instituições para a comunidade judaica e vão desagregando os palestinos, né, porque os britânicos dão apoio aos sionistas, inclusive permitindo que eles andassem armados e por aí vai.
né, permitindo que os judeus constituíssem suas próprias instituições estatais, paraestatais, né, que serviriam de apoio para a fundação do futuro Estado de Israel, e, ao mesmo tempo, eles desarticulavam os palestinos. E o que foi pior, né, quando os palestinos fizeram o levante de 36, a grande revolta de 36, 39, né, contra o domínio britânico, os sionistas, que se diziam socialistas, eles não se aliaram com os palestinos, eles se aliaram com o Império Britânico para esmagar os palestinos. E o massacre foi tão violento, para vocês terem uma ideia, que eles trouxeram tropas da Índia para exterminar os palestinos lá, tá? Que aquilo lá foi... Isso tudo que Israel está fazendo na faixa de Gaza, nesses últimos 600 dias, né? 1 ano e meio de genocídio, os britânicos faziam na Palestina entre 36 e 39. Bombardear escolas, bombardear hospitais, tortura, assassinatos, deportações. Então, os britânicos fizeram terra arrasada entre 36 e 39, decapitando as principais lideranças nacionalistas palestinas. E isso facilitou a vitória sionista em 1948-49. Né? É isso que vai abrir o caminho, né? Porque os palestinos não vão conseguir se rearticular para uma nova guerra anticolonial. Né? Por que os palestinos fizeram o levante 36, 39? Porque não era contra os judeus como comunidade religiosa. Não, a comunidade religiosa judaica já existia na Palestina, né? Mas era contra a imigração europeia que substituía a mão de obra palestina. Então, quando os sionistas compravam terras na Palestina, eles expulsavam os palestinos, não deixavam os camponeses palestinos ficarem lá, e até importavam imigrantes africanos, tá? Da África subsaariana, para trabalharem lá. E trabalho assalariado, quer dizer, eles se diziam socialistas, mas usavam trabalho assalariado. Tá? Então, essa ideia dos kibbutzim como modelo socialista, que enganou muita gente durante muitas décadas, né? Eu estudava isso na escola. Os kibbutzim são socialistas, são coletivos. Não, nada disso. Os kibbutzim já usavam mão de obra assalariada, já na década de 30, antes mesmo da fundação de Israel, tá? Então, já não eram mais tão socialistas assim. E fora o fato de que eles proibiam a mão de obra palestina. Então, aqueles trabalhadores rurais que ficavam nas terras, né, após a venda dessas terras, os sionistas não permitiam. Não permitiam. Então, tudo isso, né, esse exclusivismo, né, judaico, ele entrou em choque com o pluralismo da região. Tá? Esse exclusivismo é que cria esse choque, né, para uma região que tem uma imensa diversidade étnica, cultural, confessional, linguística. Então, tudo isso, porque tem vários povos ali vivendo. Né? Você tem os palestinos, que são as comunidades árabes, que são majoritárias, mas tem outras comunidades, eu não gosto de usar esse termo, minoritárias, mas que estão ali há milênios. Ou há séculos, né? Foram lá para... Né, os circassianos, por exemplo, estavam lá já há algum tempo, mas acabaram se aclimatando com a região. Né? Entre outros povos, né? Armênios que vieram refugiados do genocídio turco. Então, esse pluralismo da região levou esse choque do sionismo. E digo mais, paralelamente ao sionismo, uma outra ideologia exclusivista surgiu na região, e isso também é pouco falado, que é o kemalismo turco. Tá? O kemalismo turco, ele vai ser, de certa forma, complementar ao sionismo judaico na Palestina.
Então, ambos vão ser fatores de desestabilização da região, até hoje. Tanto que eles se uniram e destruíram a Síria. Uhum. Professor, Uniram e destruíram vamos dar sequência por aí. A gente vai ter, queria ouvir teu comentário, logo no pós-Segunda Guerra e pós-Nakba, vai ter uma situação da chamada Guerra Fria do mundo árabe. O termo é polêmico, mas é o termo mais utilizado pela historiografia. E nessa Guerra Fria, os estados laicos e modernizantes terminam perdendo e as monarquias absolutistas, que são apoiadoras e financiadoras do wahhabismo e do salafismo, acabam ganhando. Isso foi o que aconteceu. Não é o que a gente queria, mas foi o que aconteceu. Podia comentar para nós um pouco essa relação tão pouco divulgada entre as monarquias absolutistas do Golfo Pérsico ou da Península Arábica, como queira, com o salafismo ou com essa vertente do Islã que não é nem um pouco, diria eu, admirável? Podia ir um pouco por aí? O wahhabismo, né? O wahhabismo é a religião oficial, né? A seita oficial da Arábia Saudita, até porque o fundador, né, Abdel Wahhab, né, se não me engano, a filha dele se casou com o emir Al Saud, né, que ele controlava os oásis ali da Arábia Central, né? Isso na metade do século XVIII. Veja só, metade do século XVIII, os britânicos estão dominando a Índia, você tem já um movimento europeu já caminhando para a Revolução Francesa. Então, e nesse momento você tem o surgimento dessa seita extremamente, digamos assim, não vou dizer nem conservadora, porque conservador ele vai preservar o que já existe. O que existia no mundo árabe naquela época, século XVIII? Você tinha o Império Otomano que fazia os acordos com os líderes locais e deixava de lado. Vocês me pagam impostos que eu deixo vocês aí com a sua fé, e eu não quero saber se vocês são drusos, se vocês são cristãos, se vocês são xiitas ou sunitas. Né? Só me pagar nos impostos que eu tô, né? Eu dou uma segurança aí para vocês, ajudo vocês em algum problema, mas a gente não vai se intrometer nos seus assuntos internos. Então, isso seria o conservadorismo, conservar o pluralismo da região, né? Mas o wahhabismo veio, né, com uma ideologia retrógrada, né? Uma ideologia que que se choca com aquele ambiente de tolerância, não só de tolerância, mas de coexistência, né, que existia naquela região. Então, quando os wahhabitas vão fazer a sua expansão, né, os wahhabitas sauditas, eles vão atacar os xiitas em Karbala, vão promover massacres lá, e vão atacar até a tumba do profeta Muhammad. É inacreditável isso. Poucas pessoas sabem disso. E os otomanos vão mandar tropas, porque, obviamente, esses saqueadores, né, essa turba, né, estava causando problemas na região. Né? Então, os otomanos foram obrigados a enviar tropas para esmagá-los. Ora, quem é que foi acudir os wahhabitas sauditas? Quem é que foi? O Império Britânico. Quem foi enviar armas, né, para os wahhabitas sauditas no início do século XIX, quando houve aí a segunda tentativa de esmagar os wahhabitas, né, que foram esmagados, né, foram derrotados? Os britânicos. E os wahhabitas, os sauditas, né, eles sempre perderam todas as guerras, sempre foram, por exemplo, eles ofereceram tempo ao Império Otomano e foram derrotados, mesmo com o apoio britânico. Teve a guerra lá na Península Arábica para saber qual seria a casa dominante no início do século XX, e os wahhabitas, os sauditas wahhabitas, só venceram porque receberam apoio aéreo dos britânicos. Se não fosse isso, eles teriam sido derrotados, porque haviam outras casas, outros emires, né, na região
que eram rivais dos wahhabitas. Inclusive os hashemitas, né, que eram os xerifes de Meca e Medina, que eram os guardiões de Meca e Medina há séculos, né, os hashemitas. Como uma parte dos hashemitas não aceitou a aliança dos britânicos com os sionistas, né, os hashemitas foram expulsos das cidades sagradas, né, de Meca e Medina, e os britânicos patrocinaram os sauditas, né, porque os sauditas, wahhabitas, eles aceitaram, não fizeram nenhuma objeção à declaração de Balfour. Não fizeram objeção. E, então, os britânicos falaram assim, então os wahhabitas sauditas são os nossos aliados, né? Eles atacaram os otomanos quando a gente queria, né? Eles agora não se opõem à nossa declaração de Balfour, então está tudo ok. Com eles está tudo fechado. E foi o que aconteceu. Aí os wahhabitas sauditas fundaram o reino da Arábia Saudita, né? Então, essa aliança com o Império Britânico, com o imperialismo, é que vai moldar esses microestados, exceto a Arábia Saudita, que não é micro, né? A Arábia Saudita é um reino bem substancial, né? Eu até diria que ele, de todos ali, é o único que é o verdadeiro Estado nacional ali, porque eles conseguiram forjar uma nacionalidade que, na verdade, já vinha dos primórdios do Islã, né? Isso vem dos primórdios do Islã, não é muito deles, propriamente. E o opositor a esse projeto eram os iemenitas, né? Os iemenitas ali, refugiados naquelas montanhas ali ao sul da península, né? Eles tinham um caráter mais revolucionário, mas, enfim. Então, o Iêmen ficou marginalizado, de certa forma, e esses emirados foram fazendo acordos com os britânicos e foram se tornando protetorado dos britânicos, porque os britânicos eles sempre se aliavam com lideranças locais para manter sua hegemonia. Inclusive, o Napoleão ele vai fazer aquela invasão do Egito atrás dos britânicos, porque se ele tomasse o Egito, ele tomaria lá, né, a ideia dele era, tomando o Egito, ele tomaria a Palestina e dali partiria em direção, quem sabe, à Índia, né? Só que, obviamente, o projeto dele não deu certo, né? E, então, esses microestados, né, essas que se tornaram futuramente petromonarquias, elas têm essa ligação com o imperialismo. Já os países do Mashrek, né, que sofreram a opressão e eram sociedades mais urbanas, mais urbanizadas, melhor dizendo, eles se levantaram desde o primeiro momento contra o domínio imperialista. Eram sociedades mais urbanizadas, você já tinha ali classes médias bem estabelecidas, tá? Isso antes dos europeus chegarem, né? Ainda sob o Império Otomano, com as reformas do Tanzimat, reformas que trouxeram capitalismo para a região, criou-se uma classe média urbana. Essa classe média urbana ela vai favorecer ao surgimento principalmente do nacionalismo árabe. Eles vão ser os pioneiros do nacionalismo árabe. Então, eles vão oferecer maior resistência ao domínio imperialista. E daí o caráter mais progressista dessas repúblicas que serão futuramente criadas. É bom lembrarmos que, eu sempre falo isso, eu sempre friso isso, o parlamento sírio, a Síria, era a mais antiga democracia da região, porque a Síria foi fundada pela Revolta Árabe. Aquela Revolta Árabe que os britânicos articularam para combater os otomanos, ela chega em Damasco. Isso aparece, inclusive, no filme do Lawrence da Arábia. No finalzinho, aparece lá. E eles vão fundar... Eles, não são os britânicos nem os franceses que fundam o parlamento sírio. São os próprios árabes que fundam o parlamento sírio. E quando eles falam
em constituir o reino árabe sírio, não seria uma monarquia absolutista, muito pelo contrário, seria uma monarquia parlamentar, constitucional. E eles falavam em construir universidades. Não são universidades islâmicas, mas universidades, porque eles tinham aquela perspectiva do progresso. E isso aparece naquele personagem do Lawrence Arabi, que era do Omar Sharif. O Omar Sharif, ele fala que ele quer aprender política como os europeus, ele quer um parlamento. Não sei se vocês assistiram nesse filme, é um filme espetacular, né? Eu não canso de rever, vi no cinema a versão integral, né? E depois eu vi aí passa na TV paga e sempre revejo quando eu posso. E Professor, então, sim. Só desculpa interromper, mas é que a gente tem o nosso tempo do programa, então a gente só vai para alguns recados e vamos só falar aqui com o pessoal, com a nossa audiência, e a gente já volta. Imagina, é uma aula aqui que a gente está tendo com a tua participação, a gente tem que aproveitar também a tua presença. Mas, gente, antes da gente dar seguimento, quero lembrar quem nos assiste de deixar a curtida aí no vídeo, mas também de colaborar com o Pix, que está aparecendo aí na tela, no QR Code, ou pelo e-mail sindasp@gmail.com, porque qualquer contribuição é muito, muito bem-vinda, qualquer valor que a gente precisa mesmo para manter o programa no ar. E agora eu chamo o Mohamed, então, para passar aí os convites, fazer as divulgações dos comitês, das ações. Contigo, Mohamed. Obrigado. Bem, então a gente está numa ação nacional, os comitês, né? A ação nacional dos 7 anos da Nakba. E não esquecer é resistir. As ações acontecem na cidade de Salvador, dia 15, concentração no Terminal Náutico do Espaço Capoeira, 16 horas. Santa Cruz do Sul, minha cidade, né? A gente vai fazer uma palestra via meeting para professores no dia 15 às 21 horas. Santo Ângelo, dia 15, no Centro Cultural, Cine Debate, com exibição do filme Northernland. Rio de Janeiro, dia 17, Raízes do Brasil, às 9h30, às 20 horas. Ribeirão Preto, dia 15, UGT, Rua José Bonifácio, 59, às 19h30. Belo Horizonte, dia 13, hoje, já começa com a ação Solidariedade no Hotel de Hospedagem do Clube Desportivo Palestino do Chile. Tá uma grande festa lá. E dia 15, Cine Debate, com a exibição do filme Farha, às 10 horas. São Paulo, às 17, concentração no MASP, às 15, caminhada até a Praça Roosevelt. Dia 15, atividade cultural no Espaço Aljania, às 19 horas. E dia 14, ato de solidariedade na Câmara Municipal de São Paulo. Esse ato foi cancelado. O vereador, né, o presidente da Câmara, cancelou o ato. Foi um ato na minha opinião, de racismo. Foi um ato de apagamento do movimento palestino de lembrança da catástrofe da Nakba. E também a gente tem uma carta da FEPAL, né, que ela foi me solicitada agora, divulgação, né? Se vocês puderem ir até o site da FEPAL, né, os 77 anos de Nakba, a maior limpeza étnica da história, a solução final televisionada em Gaza. Então, está numa solução final, né, tem uma carta da FEPAL, e essa carta ela é bastante interessante, explica muita coisa, tem a ver com a história que o professor Ramos está nos dando, porque nós vivemos a Nakba até hoje. São 77 anos de Nakba, são 77 anos de sofrimento e a busca por autonomia, por uma Palestina livre e independente. E é isso. Obrigado. Obrigada, Mohamed. Gente, pelo tempo, infelizmente, temos que nos encaminhar para o encerramento, para as considerações finais. Então, professor, de novo, muito obrigada pela tua presença. A gente ficaria aqui mais uma hora te ouvindo, mas
Realmente a gente tem o nosso tempo a cumprir, então, por favor, últimas considerações para fechar. Agradeço aqui o convite, né, para participar do programa, né, o Bruno, o Mohamed, a Júlia, né, o André. Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas do público, né, a respeito dessa região tão complexa, mas que é possível sim compreender. Apesar da sua complexidade, é possível sim, com o nosso esforço, a gente entender a lógica dos acontecimentos naquela região tão sofrida, né? Muito obrigado. Boa noite. Claro. Muito obrigada. Obrigada, professor. Bruno, Mohamed, comentários para a gente fechar? Eu vou rapidinho aqui e passo para o Mohamed. Hollywood fez um filme honesto na medida do possível, o que não é muito comum, né? Então, essa relação, quando troca a questão de tutela e suzerania da Casa de Saúde, da formação da Arábia Saudita, ela troca da Grã-Bretanha para os Estados Unidos, tem um filme até com Antônio Bandeiras, O Príncipe do Deserto. Antônio Bandeiras, Mark Strong e mais alguns aqui. E tem uma relação bastante honesta até, dizendo da conveniência entre uma elite monárquica de um chefe de caravana, que a Casa de Saúde era de um chefe de caravana, com os capitais petrolíferos do Golfo do Texas. Quem quiser assistir, coloca um Príncipe do Deserto, Antônio Bandeiras, e vai aparecer uma narrativa bastante boa. No final, o príncipe herdeiro que liderava a população, aspas, as tribos do interior da Península Arábica, se rende às benesses da modernidade e se junta com o capital texano. Isso também aconteceu, tá? Mas, como bem falou o professor, o Iêmen é o orgulho dos árabes e o Iêmen botou a correr a quinta frota. E hoje, pela quinta vez em 10 dias, bombardeou o aeroporto de Rafah, ocupado, que o inimigo chama de Tel Aviv, botou o apelido de Tel Aviv. O Iêmen é o orgulho dos árabes. Obrigado, boa noite. Obrigado. Bom, eu agradeço ao professor Rames, né? Já tem uma solicitação aqui no chat, né, de fazer um especial de 2 horas com o professor Rames, né? Vamos providenciar ou um extra, né, com o professor. E o que o senhor, né, explicitou para a gente é realmente uma fundação muito sólida do imperialismo, das suas manobras que se perpetuam até hoje, né? As peças se movem, mas os principais ainda estão nesse tabuleiro, né, firmes, né, ligados ao imperialismo, o qual, né, os Houthis, muito bem colocado pelo Bruno, né, são um orgulho das nações árabes e islâmicas contra essa ocupação, essa dominação. Muito obrigado, professor Rames. Obrigado, audiência. Né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, Mohamed. Então, essa edição do Oriente Médio em Revista fica por aqui. Esperamos vocês em nosso próximo episódio aqui no canal. E o nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dalalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas. E contamos também com a participação de Mohamed Ali, do Comitê pela Paz na Palestina contra o Apartheid e o Genocídio. Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também a deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. E a quem quiser colaborar com o programa, nosso Pix está aí passando na tela. Lembrando que Oriente Médio Revista está também no Instagram. Nos siga no @Oriente Médio Revista, @Oriente Médio Revista. É importante dizer que nosso programa é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio Revista, O Coletivo, A Voz Trabalhadora, GGN, Canal da Geopolítica, Brasil de Fato Rio Grande do Sul e aos sábados, no canal da revista Fórum. O Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Até a próxima e um abraço. Um abraço.
Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo, no canal do jornal O Coletivo no YouTube.